noite a todos. Hoje nós daremos início ao ciclo de debates, né, do Web Currículo e da TV Moderna. O nosso primeiro tema será a gestão da comunicação e ambientes virtuais de aprendizagem. E nós estamos aqui com a Suzana Kruger e a Lucy Ferraz de Mello. Por que ele não vê a Universidade de São Paulo, que deveria ser a ponta aí nessa questão do uso das tecnologias, né, acompanhando essa tendência? Diz que o que ele aprendeu, né, foi por curiosidade e por necessidade de trabalhar com os alunos dele no dia a dia. Que a faculdade não tem essa preocupação de estar olhando para as TICs. Qual a sua opinião sobre isso? Na verdade, falar em termos de USP é um pouco complicado, porque nós temos várias escolas dentro da universidade. Então, é muito grande. Então, e eu, no caso, é física que ele é, né? Física. Então, eu não sei o que acontece na física, mas eu sei que o professor Gil está responsável pela área de educação à distância na USP, ele vem desenvolvendo vários projetos e eles estão caminhando. Na própria ECA, nós temos desenvolvido alguns trabalhos pontuais que têm nos dado um retorno bem interessante. O próprio Núcleo de Comunicação e Educação da USP, do qual o professor Ismar de Oliveira Soares é o coordenador geral, ele é responsável hoje pelo Mídias na Educação do MEC, aqui para o estado de São Paulo. Então, nós temos toda uma equipe de tutores trabalhando a partir, inclusive, com muita ênfase nessa questão do diálogo e protagonismo dentro dos ambientes virtuais de aprendizagem. As duas pessoas que dão o suporte, que fazem a coordenação operacional de todo o projeto, é a Patrícia Horta e o Richard Romancini. Os dois atuam muito bem e tem toda a equipe. Então, quer dizer, isso depende de cada unidade da USP. Então, eu não posso falar da física, porque eu não estou ligada à física. Eu posso te falar da Escola de Comunicações e Artes e do trabalho do professor Gil, que é um trabalho que tem sido muito sério e bem interessante. Aí tem uma outra pergunta aqui, da Solange, via chat da TV Moderna. A escola em que trabalho usa o Moodle com os tablets. Então, ela pergunta se vocês saberiam como organizar esse ambiente de forma eficaz a estimular a participação virtual dos alunos em sala de aula. Se vocês já usaram o tablet com o Moodle, acho que poderia ter uma Já tem agora os aplicativos, né? Eu acho que a tecnologia está evoluindo e o Moodle ou outros ambientes também estão. Então, tudo depende de qual é o perfil desses alunos. Na minha opinião, não é difícil de organizar, desde que haja uma proposta clara, talvez um trabalho por projetos para os alunos se familiarizarem num primeiro momento, algum projeto mais específico, organizando o trabalho dos alunos a partir de um determinado conteúdo, né? Mas não acho que seja a tecnologia a grande definidora. Eu acho que, de novo, é a proposta pedagógica, de novo é a questão da gestão, de novo é o perfil dos alunos, do professor que vai lidar. Acho que se há uma convergência positiva, digamos, desses fatores, dá para a gente organizar em tablet, em laptop, em qualquer ambiente que a gente tenha, desde que a gente consiga entender como funciona essa determinada mídia. Isso é para você, pode complementar, desculpa. Eu só queria fazer um comentário, complementando o comentário da professora Suzana, ainda mais que eu venho da área de comunicação, que estuda a comunicação para a educação. Que é o seguinte, né? Existe um autor que é relativamente muito conhecido no mundo inteiro, que é o McLuhan. Ele costumava dizer que as tecnologias são como extensões do corpo humano. E, exatamente por isso, o ser humano ele tende a se deslumbrar com as tecnologias. E ele acaba esquecendo que, na verdade, as tecnologias são meios, não são o fim. O fim é a educação. Então, por isso que muitas vezes as pessoas se deslumbram, mas agora é o tablet. Amanhã vai ser os ambientes virtuais, as realidades aumentadas. Tecnologias novas vão surgir sempre. Sim. Se você não tiver
uma fundamentação consistente em termos do que são as práticas pedagógicas possíveis e enriquecedoras, e a partir daí você começa a pensar essas tecnologias. Então, hoje eu posso usar um tablet com Moodle ou com outros aplicativos, amanhã eu posso usar a realidade aumentada, mas no fundo, o que vai sustentar isso são as práticas pedagógicas que você vai escolher para usar. Já existem, assim, inúmeras pesquisas no mundo inteiro, inclusive existe um livro que ele compila os resultados de mais de 800 pesquisas realizadas sobre esse tema, e o que se percebe é o seguinte: se você não tiver um objetivo pedagógico claro para o uso das tecnologias, elas podem, inclusive, atrapalhar o processo de aprendizagem. Com certeza. Por outro lado, se você utilizar uma ferramenta, por mais simples que ela seja, mas com uma prática pedagógica muito bem estruturada, pensada para aquele contexto, para aquele conteúdo que você está trabalhando, o seu ganho de aprendizagem pode ser enorme. Então, por isso que nós várias vezes voltamos nessa questão do projeto pedagógico que está por trás disso, que sustenta tudo isso. Tá certo? Tem uma pergunta aqui para a Suzana, né, que vem lá do Rio Grande do Sul, da Melita. Qual o papel da comunicação para o processo de ensino-aprendizagem, na sua opinião? E se as novas TICs podem ser potencializadas para o sucesso da educação formal, não formal e informal? E tem uma aqui também da Valdirene de Jesus, que vai no mesmo, de Tocantins, que vai na mesma linha, que ela gostaria de saber como estão acontecendo, né, se vocês têm notícias, informações sobre como está sendo feita a gestão de comunicação em ambientes virtuais em cursos de formação. Suzana. Já existem diversas iniciativas em instituições que não são necessariamente de ensino superior, né, na educação formal. Acho interessante a diferença que a Melita fez, né, do formal, do não formal e do informal. Imagino que todos vocês estejam familiarizados com essa diferença. E pelas experiências que eu tive, por exemplo, já deu para perceber, e outras, enfim, pesquisas que comprovam já também, obviamente, existe toda uma fundamentação teórica em relação a isso, a teoria que se complementa com a prática. É possível, sim, utilizar as ferramentas para essa comunicação com ambientes virtuais de aprendizagem. Por exemplo, lá no Projeto Guri, onde eu atuei, nós utilizamos em duas formas, né? Nós tínhamos lá a educação, digamos, não formal, né? Ou seja, havia um projeto político-pedagógico, havia propostas de conteúdo para as crianças, enfim, na área de música, mas não é o ensino superior formal. E nós utilizamos como comunicação entre as pessoas que faziam a gestão desse ensino, os professores, a equipe pedagógica propriamente dita, e também havia uma questão da formação continuada desses profissionais. Então, é possível, sim, e eu acho que ela amplia bastante as nossas possibilidades através do próprio estar junto virtual, que o professor Valente sempre cita, né, e que acaba sendo um grande norteador, né, das nossas atividades. Com certeza é possível. Emendando aqui na fala da Suzana, uma pergunta para a Lucy, que é da Beatriz Sanz Vasque, que é autora do livro Tecendo Fios na Educação. Né, ela diz o seguinte: os AVAs auxiliam na formação docente. Temos encontrado bons resultados quando oportunizamos interação e interatividade dentro de uma abordagem teórica que possibilite esse estar junto virtual. Assim sendo, no que precisamos ainda para avançar, para construir um conhecimento dentro de um AVA com qualidade? Eu vou comentar da minha experiência, tanto no Mídias na Educação, do MEC, que é um curso que é voltado para os professores da rede de ensino público, principalmente ensino fundamental. Inclusive, agora nós estamos em fase de orientar vários desses professores, então tem sido um projeto bem interessante, bem rico, que tem funcionado muito bem, porque nós, exatamente pelo que eu falo, pelos tutores que estão sob a coordenação do Núcleo de Comunicação e Educação aqui da USP, que nós procuramos focar essas práticas, essas premissas educomunicativas de estimular os professores
nessa prática do diálogo. Por outro lado, eu tenho também a vivência dentro do próprio FGV Online. Existe toda essa questão de planejamento, e no caso do FGV Online, por isso que o meu foco é mesmo o diálogo, porque existe toda uma equipe que está responsável por todo o projeto político-pedagógico de cada um dos cursos e das suas disciplinas. Você tem os professores autores, tudo. Então, o nosso foco é realmente, principalmente, as práticas de tutoria. Então, da minha vivência, o que eu pude observar, inclusive a minha dissertação de mestrado foi exatamente sobre isso, as práticas dialógicas do tutor. É exatamente essa questão da gestão da comunicação nesse ambiente, mas a partir da construção desse diálogo, como você constrói. E, inclusive, agora, em setembro, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente uma das autoras que eu utilizei, que é a Dilly Salmon, e ela faz uma proposta bem interessante sobre os 5 passos para você desenvolver a prática dialógica dentro desse ambiente virtual de aprendizagem. Então, para mim, isso é muito importante, porque na medida que você começa a trabalhar essa prática dialógica, quando eu falo a prática dialógica, não é simplesmente você falar assim, então que bom que você está bem, olha, o aluno apresentou um trabalho e você falar, olha, parabéns, e não fazer mais comentário nenhum. Então, é você saber fazer o comentário, saber fazer a mediação, saber fazer o feedback. Para isso, esse professor tutor, ele tem que ter um preparo específico. Passa, sim, pela parte pessoal, dele entender, inclusive, como dialogar. É por isso que quanto mais eu trabalho com esse sistema, mais eu vejo que as pessoas, muitas vezes, elas não praticam o diálogo, não é porque não querem, ou porque às vezes o pessoal fala assim, mas é porque ele quer trabalhar pouco. Não é. Muitas vezes ele não sabe como construir isso daí, principalmente quando você vai para um ambiente que ele tem que fazer a construção do diálogo por escrito, por exemplo. Então, isso passa por uma outra formação dessa pessoa e não dá simplesmente para se crucificar esse profissional, porque você tem que ver também que esse profissional ele é muito qualificado. Os professores tutores, da maior parte das instituições hoje, eles são pelo menos mestres e vários deles já são doutores. E não porque os especialistas sejam menos, não é por causa disso, não. É pelo saber, pelo quanto eles já investiram em pesquisa, em conhecimento. Então, é importante nós sabermos trabalhar, quando você vai dar a formação do tutor, que você foque também nessa preparação pessoal dele para ele entender o que são esses processos.